Nós vamos começar aqui quatro pregações, uma série de pregações chamadas Firmes na Graça, baseadas todas elas em Gálatas, Epístola de Gálatas, assim também como no mês de julho, nós vamos estar também ministrando quatro ministrações baseadas na carta de Efésios, aos Efésios, né? E mês que vem nós vamos estar pregando palavras mais temáticas. E porque nós teremos mês que vem o quê, irmãos? Encontro de casais, amém? Nós vamos ter aí a nossa noite de gala entre os irmãos. Então prepare o seu smoking, irmã, o seu vestido, aquele lenço que foi por cima assim, né? Prepare a maquiagem, né, irmão? Faça zangueou, tá bom? A excelência é o mínimo que será, né? Para poder passar o passaporte. Depende, a excelência é conforme as nossas forças, né? Então, em nome de Jesus. Vamos estar aí. Então, nós temos aí, em nome de Jesus, nosso retiro foi uma bênção mesmo, né? O Senhor que deu o tema Espírito Santo. E após uma conversa com Deus, Ele me deu esse norte, né? Então, todos os nossos retiros de maio, né, do Golden Week, o tema será o Espírito Santo, tá bom? Então, porque Golden Week, Semana de Ouro, vamos falar, né, de quem é ouro na nossa vida, né? Foi deixado para nos guiar, para nos consolar, deixado para se de ciúme, para nos ensinar a orar, para ser um penhor, um selo, para quando Cristo voltar, buscar a sua igreja. Então, nada mais, nada melhor do que falar sobre ele, a Semana de Ouro, né? E nós temos aí, como já foi falado, né, nós temos nosso feriado, feriado, retiro, né, de lazer, mais de lazer, será em setembro, né? Vá orando, irmãos, vá orando, vai trabalhando no seu psicológico, no seu corpo, né, em nome de Jesus, porque onde o irmão está, né, nós tivemos um probleminhas, né, para dormir, né? Ninguém merece dormir comigo. Se minha esposa, como ela disse, né? Depois dela, ela fica regra. Então, nós estamos vendo aí um lugar maior, mais separado, mais junto, mais espaçoso, né? Que eu posso dormir com o irmão Adriano, eu posso dormir com o irmão Antônio, né? O irmão Antônio tem um probleminha de audição, então não terá problema eu dormir no ouvido dele, no ouvido dele, né? As irmãs podem dormir juntas, os jovens podem dormir juntos, né? As crianças dormirem juntos, dando um pouco de espaço aí, né? Descanso a mais para as mães, a não ser aqueles que são de peito, que necessitam de troca de fralda, essas coisas assim, né? Especiais, são as exceções, né? Então vai estar preparando, irmãos, né? O seu financeiro, está organizando as coisas, não fique olhando para o governo, não fique olhando para as guerras, faça a sua parte, em nome de Jesus. Porque a nossa vitória vem do Senhor, amém? Gálatas capítulo 1, versículo do 1 ao 10, amém? Paulo, apóstolo, não da parte das pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Estou muito orgulhoso, muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, aí aqui acaba com alguma seita, né? Mesmo que nós ou um anjo, né?
tem algumas citas aí que falam que foi um anjo que deu uma nova revelação, né? Então Paulo está dizendo, nem que nós mesmos, os apóstolos, a qual foi incumbido a questão doutrinária da igreja, de manter o evangelho, a coisa do evangelho, ou até mesmo um anjo, que esse seja o quê? Anátema, seja o quê? Maldito, né? Versículo 8, né? Calma, sem brigar com Deus. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema ou maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora favor das pessoas ou favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém? Bem, meus irmãos, como foi aí final de semana e essa semana? Eu estava crente que hoje ainda era sábado. Estava perdido na semana, achando que hoje eu ainda ia fazer entrega da Amazon ainda, de dia e de noite. Aí a gente falou assim, não, amanhã é culto. É culto? Meu Deus, é amanhã. Como já mudou minha cabeça, né? E como foi essa semana? Espero que ele venha, né, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos iniciar uma caminhada por uma das cartas mais intensas de Paulo. É uma carta de defesa. A epístola de Paulo não foi escrita em um momento de tranquilidade espiritual. Apesar de nós estarmos vivendo na nossa igreja aqui, na nossa localidade, uma paz, uma harmonia espiritual, graças a Deus. Então, pastor, por que você vai pregar sobre isso, pastor? É porque pode haver dias que se levanta entre nós, ou no meio de nós, ou vem de fora alguém que venha pregar uma outra coisa diferente. E assim nós construir aquilo que nós temos construído, em nome de Jesus. Mas ele veio, Paulo estava ali numa crise espiritual ali na igreja da Galácia. O evangelho estava sendo contaminado, as igrejas na Galácia, que é uma região, eram majoritariamente feitas ou eram formadas por gentios. E o que é gentio, pastor? Pessoas não judeus. Eram feitos de pessoas gregas, romanas, das regiões que eram trazidas de escravos ou não, né, de homens livres, não judeus. E ali Paulo fala sobre graça, que é o favor merecido do Senhor. Prega, estabelece que você não precisa participar de ritos da antiga aliança, você não precisa observar festas judaicas, você não precisa fazer isso ou aquilo que é um costume do judeu. Que Jesus Cristo é muito maior do que isso, do que festa, do que dias, do que tradições. E ele prega isso, o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, ela é aceita pelo povo. Só que Paulo, como missionário, teve que viajar para outros lugares. E aí começa a surgir esses convertidos judeus ali de Jerusalém, começam a andar aí na região da Galácia e começam a dizer, olha, o que Cristo fez por vocês foi muito bom, o que Cristo faz por nós foi muito bom, mas é o seguinte, nós somos judeus, nós queremos que agora, para andar com vocês, preciso que vocês façam o quê? Observem os dias, as festas. Preciso que vocês se circuncidem, que é aquele processo de cortar ali o prepúcio ali da genitália masculina, né? Que ali seria algo como o pacto visível da velha aliança no homem. Então, e fazer várias observâncias, assim, se justificando pelo que faz. Olha, eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro, por isso que eu sou melhor que o Moisés, que não faz isso que eu faço.
um capacitismo, uma meritocracia. Começaram, nós temos que agora ajudar a Deus. Não, o que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Isso nós chamamos de, essa foi a primeira ideia ali quando surgiu, historicamente na história da igreja, o legalismo religioso. Que a igreja no Brasil, ela tem um histórico de legalismo muito forte. Quem é cristão desde antigamente, né, ou já viu os crentes no Brasil, na rua, né? Quem nunca viu aquela irmã com o cabelo até lá no joelho? Quem nunca viu o irmão, né, com terno, no suor, no verão? Não porque é bonito, não porque é um cuidado, não porque gosta, mas porque foi lhe imposto como uma ideia. Crente não anda assim, crente não faz isso, crente não faz isso. Crente toma Coca-Cola e come macarrão, e engorda no verão. Para você ser, olha, André, para você ser crente, tem que agora fazer isso. Agora, para você ser isso, na minha igreja, você tem que fazer isso. Não estou falando de coisas para ordenar aqui dentro, senão fica bagunça, né? Mas está falando assim, para que a sua salvação seja garantida, você tem que fazer isso outro. Então o Brasil, a igreja brasileira, ela tem um histórico de legalismo religioso muito forte. É quando eu faço o que eu faço, sem saber por que faço, por uma imposição, sim, por uma aparência. Então Paulo que vai escrevendo, olha, não, Cristo veio para nos libertar disso. E agora somos um novo povo falando agora, novos professores, mestres falando bobagens. Por isso que a Bíblia vai falar, olha, não é bom que todos sejam mestres. Que todos que se acharem mestres vão ter um preso, um juízo maior do que eles que não são. Então às vezes a gente trazemos peso demais para nós. Então Paulo vai escrever com urgência, porque recebeu de irmãos que estavam se afastando da simplicidade da graça. Irmão, Jesus Cristo era simples, era muito simples. Quanto judeu tinha processos para jantar, para comer, para fazer, não me toques, não me reles, não te toques, não me reles. Jesus Cristo ele veio para quebrar muitos protocolos da religião. Não, a vida é simples. Deus queria, desde o princípio, simplicidade de vocês. Vocês interpretaram de maneira errada, com um zelo exacerbado, fizeram distanciar daquilo que Deus queria. E homem havia entrado na igreja de Cristo, e era importante, mas Cristo fez era importante, mas não era suficiente. Além da cruz, ainda era necessário cumprir exigências humanas para alcançar a aceitação diante de Deus. E aqui está o perigo para a igreja, para mim e para você. O diabo não precisa remover Jesus Cristo da nossa fala, mas basta acrescentar algo a Cristo. Olha, o que você precisa fazer é crer em Deus e ainda dar 3 pulinhos na onda. Brincadeira. É acreditar em Cristo e na virada do ano vestir branco. Porque branco dá sorte. É acreditar em Cristo e comer 7 carote romano, ou lentilha, comer aquilo outro. Tem que crer em Cristo e ainda deixar de cuidar do corpo. É claro. É crer em Cristo e mais alguma coisa. Para a salvação não, irmãos. Para a salvação, Cristo é suficiente, amém? Então, o perigo é quando nós colocamos alguma coisa, acrescentamos alguma coisa. Porque sempre o homem tenta dividir a glória com a salvação de Cristo. E a graça de baixo, e a graça de ser graça, um presente dado por Deus. Porque os homens, eles tentam desde a antiguidade alcançar Deus. Veja,
Quem já nunca ouviu falar sobre a história de Babel, da Torre de Babel? Nós faremos algo para chegar a Deus. Qual foi a desgraça do anjo do Lúcifer? Farei para mim um trono acima dele e sentar-me-ei acima dele. Então, irmãos, é inato nosso querer agregar coisas. É o que eu falo muito para cá, Kátia. Não coloque nada mais, pelo amor de Deus. Eu sei que ela se aborrece logo com as rotinas, com as coisas simples da vida. Já que eu não como um negócio mais, porque não, senão o que as pessoas vão pensar? Não, porque eu quero aquilo dele. Não, aqui, esse aqui. A mais B é igual a C. 1 mais 1 é igual a 1, né? Na primeira. 2 serão 1, só mata só carne. Então é normal. Aí eu, como melancólico, eu falo, não, tá aqui essa liturgia aqui assim? Não, tem que mais fundo, tá muito rápido. Aí eu começo a pensar, tem que deixar mais fundo esse negócio. Aí vai ver o cenário negativo. Aí vem o colérico e vem e faz o quê? Tá bom, esse aqui? Vou fazer. Sem saber mais ou menos. Não, vou fazer. Andando e fazendo. Porque não tem tempo que tu para para poder pensar. Aí vem o filmar. Mas podemos fazer daqui uns 3 meses. Estou muito cansado hoje. Acordei meio-dia, mas estou cansado hoje. O ser humano, de maneira, ele vai fazendo, irmãos, querendo agregar coisas. E vivemos exatamente esse cenário nos nossos dias. Muitos conhecem a linguagem evangélica, frequentam cultos, consomem mensagens religiosas, mas não vivem um evangelho puro, a qual Jesus Cristo falou, e a qual Paulo foi detentor e defendeu com unhas e dentes, exatamente foi a causa da sua morte. A pregações centradas no homem, na conquista pessoal e no emocionalismo vazio. Nós temos aí o movimento dos coaches, não temos? Aí era um movimento secular, do mundo esportivo, né, da motivação. Aí começou a vir para a vida social. De repente, isso está dentro da onde? Da igreja. Onde Deus deixou de ser o centro da mensagem, Cristo deixou de ser o centro da mensagem, e a Kátia e eu e o Moisés somos agora o centro da mensagem. Deixamos de ser o alvo da mensagem, agora somos o centro da mensagem. Então é algo que nós estamos vivendo nos nossos dias. E às vezes a gente assiste alguma coisa e fala assim, não é que esse maluco está certo? Daí você abre a Bíblia e fala assim, não é que esse maluco está errado? A carta aos Gálatas é um chamado para voltar ao centro. Voltar para Cristo, voltar para a graça, voltar para a suficiência da cruz. O que Jesus grita ali em João, capítulo 19, versículo 30? O que ele grita lá? E olhando e vendo, e observando que toda a obra havia se cumprido, ele faz o quê? Ele dá um brado na cruz. Já está consumado. Tetelestai, está consumado. Caminhou, está. Ele não chega e fala assim, está mais ou menos terminado, daqui para frente vocês pegam melhor o processo aqui. Não, o processo todo da salvação para o homem já está completo. Aquilo que era necessário pagar, está pago. Aquilo que era necessário se humilhar, já se foi humilhado. Aquilo que foi necessário para ser sacrificado, está sendo sacrificado. Não foi isso que ele falou, João falou no capítulo 1? No princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo veio, se fez carne, habitou entre os homens. Não é isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5? Ele abriu mão da sua glória.
fez-se homens, e na forma de servo. Então, está completo, irmãos. Então, Gálatas ele vai trazer a luta de Paulo agora para não perder aquilo, a pureza que foi alcançada através da pregação. É aquilo que nós, nos batizandos, nós deixamos bem claro, desde o irmão Moisés da banquete, que o evangelho não é muitas das vezes aquilo que nós vemos na vida das pessoas. Eu falei para o Moisés, você vai ter muita frustração, possivelmente aqui dentro dessa igreja. Bem claro, porque você vai encontrar em homens um pouco de religiosidade. Porque a sua experiência pessoal tratou assim, e a minha experiência pessoal trata de mim, não trata da Bíblia. Ela não é verdade, a minha experiência pessoal ela não é verdade. Ela foi necessária para aumentar a minha fé. Mas a verdade é isso aqui. Ok? Então o Evangelho ele tem origem divina. Paulo vai começar falando isso no versículo 1, versículo 2. Dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte das pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão contigo e as igrejas da Galácia. Ele vai dizer, olha, não, o Evangelho tem origem em Deus. O meu mistério vem do Senhor. O Evangelho não nasce da mente humana. Ele é a revelação de Deus. Como eu preguei no retiro, Jesus Cristo ele apresentou quem? Ele ofereceu para a igreja quem? Um método? Um sistema? Não, ele ofereceu o quê? Uma pessoa. O Espírito Santo. Métodos e sistemas podemos fazer aqui, pode dar certo aqui, como não pode dar certo na China. Como não pode dar certo, às vezes, numa cultura diferente da nossa. E o erro é nosso, é querer colocar a nossa cultura em cima do outro, do lombo do outro. Que é isso que os judeus estavam querendo fazer com os irmãos gentios. Irmãos, eu tenho experiência nisso, porque quando eu fui para missões, morando lá em Moçambique, é um povo carente. Aquelas coisas. E eles queriam imitar tudo quanto sotaque brasileiro. Né, quando a gente estava lá. A gente fala português, a gente fala português, o português dele é outro português. Eles queriam imitar. E aí havia também uma pressão de querer embrasileirar o português deles. Eu falei, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Evangelho é uma coisa, e ser brasileiro, ser crente da igreja brasileira é outra coisa. E explicando para eles, não, vocês têm o seu valor por ser assim, porque Deus criou essa forma, essa multicultura. Foi Deus que fez. O nosso culto toca rock, amém, glória a Deus? Toca os louvores mais devagar. Mas pode ser que se for uma igreja no Peru, não faça sentido. Mas faça sentido o que lá, irmão? Um para cá, um para lá, um para frente, um para trás, não é? E os irmãos se alegram no Espírito. Aí você diz, não, você está errado. Porque na minha cultura, no Evangelho que eu entendo, isso aqui é de Satanás. Oxi. Quem te deu o direito de julgar o servo alheio? O Evangelho chegou no Peru, ele chegou ali, passou os anos, a graça ficou no lado de cá. Não. O Evangelho nasce nos céus. Paulo inicia defendendo a sua autoridade apostólica, porque mestres tentavam desacreditar a sua mensagem. Porque a mensagem de Paulo era uma cultura muito grande, irmãos. Você não precisa ser judeu. Você não precisa ser religioso. Cristo te fez livre por uma liberdade que nem você ainda compreende. Não é a liberdade que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, não é como o mundo dá, mas é através dele. Irmãos, é uma liberdade que machuca poucas vezes, amassa o nosso ego, amassa a nossa
maneira de pensar. Por isso ele afirma que não foi enviado da parte dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Irmão, se fosse um outro pastor mais religioso, ter na igreja o irmão Adriano, que é um camarada, se falar a palavra Espírito Santo, ele já chora, ele já quer orar, e ter na mesma igreja, vamos dizer, o irmão Ricardo, que já testemunhou, que é cético, não vou dizer extremamente, para não caracterizar ele de maneira, mas é cético nesse mover do Espírito Santo. Ou é maluquice, ou é osmose, ou é influência, manipulação, sei lá. Mas ter dentro do mesmo lugar, nas quatro paredes fechadas. Ou uma hora ou outra, essa igreja expulsaria o Adriano, ou expulsaria o Ricardo. Direto ou indiretamente. Mas a graça, ela vem para todos. É uma multiforme graça. E aquilo que o Senhor for fazer, mudar, aqui e aqui, Ele vai mudar. Porque não somos irmãos? E agora não. Esses judaizantes queriam o quê? Não, você tem que ser o mais parecido com os judeus. Mas se mesmo sendo judeu, ele observou como judeu, mas foi um judeu além da religião, foi um judeu puro. O Evangelho, irmão, não é um produto da filosofia, não é adaptação cultural, não é construção religiosa, é revelação celestial. Então, o Evangelho não pode ficar preso na nossa construção religiosa, não pode ficar preso à nossa cultura local. Ele não é um produto de pensar e pensar e pensar e repensar e fazer as perguntas corretas. É algo que transforma as vidas do ser humano. E é isso que Paulo está defendendo. Ele defende o seu apostolado. Paulo compreendia que se a origem da mensagem fosse humana, ela poderia ser alterada conforme a vontade humana. E é isso que acontece muitas vezes nas igrejas, irmãos. Não estou dizendo que não acontece. Pode acontecer. Mas aquilo que vem de Deus não pode ser editado sem consequências. Assim como um remédio adulterado perde a sua capacidade de curar e passa a oferecer risco. Quem tomou remédio vencido já? Não tomei, irmãos. Estourou toda a minha pele uma vez. Um evangelho adulterado deixa de produzir vida espiritual. Você entra numa igreja, aí é frio, ninguém dá um abraço, ninguém pergunta pela vida do outro, ninguém sabe que o irmão Moisés é corintiano. Você não é corintiano, né? Ele torce com remo. Não, ele só é pequeno, não tinha tempo de futebol. Não sabe que o Ju é corintiano. Uma igreja que tem a vida espiritual fraca, ele vai dizer que ele é palmeirense. Mas não, ele é corintiano, ele não sabe disso. Jesus há de convertê-lo. De convencê-lo. Então, uma igreja fria, uma igreja espiritual, onde você entra, o mundo sai calado. Aonde? Quem viu a pregação da irmã? Pastora Helena Raquel. Ela arregaçou. Ela arregaçou. Não vou falar a palavra arregaçou, porque arregaçou. Acabou expondo uma das mazelas da igreja brasileira. E é isso que o Evangelho faz, irmãos. Quando ele é puro, ele mostra que denuncia pecado, ele mostra que sistemas podem prejudicar pessoas. Lê para mim, Cátia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 13, 2 Pedro 2, 11, por favor. 1 Tessalonicenses 2, 13. O microfone da Cátia, Caio. 1 Tessalonicenses 2, 13. Temos mais uma razão para
incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, aos que creem. Segundo Pedro 1, segundo Pedro 1, 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Amém? Então Paulo vai dizer, olha, essa palavra tem poder para quem escuta ela. Amém? Então existem dois tipos de palavras na Bíblia: palavra de comando e palavra de conselho. Palavra de comando é a palavra de Deus. E aí, se você não fizer, ele vai ser específico para você, na sua caminhada com Cristo. E aí a palavra que sobra para o pastor ou para a pessoa que está pregando, que palavra que é? Palavra de conselho. Eu não tenho autoridade para ser palavra de comando. Na nova aliança não. Na antiga aliança tinha profetas, como profetas que julgavam o povo. Aqui na nova aliança todos nós somos sacerdotes. Então não tem como julgar sacerdote. O sacerdote não pode julgar outro sacerdote. Então tem que dar aconselhamento. Irmãos, é difícil, irmão, ficar no conselho, porque o conselho ele demora um tempo para fazer efeito no Adriano, efeito no Isaac. E às vezes não vai fazer efeito no Gabriel. Eu tenho que lidar com isso. Então Paulo está dizendo, olha, ela vai fazer efeito naqueles que abrirem seu coração. E Pedro vai ensinar que a escritura não surgiu da vontade humana. Irmãos, existe um negócio aí que fala assim que não, nasceu, a Bíblia é escrita por homens. Amém, glória a Deus. Né? Glória a Deus foi escrito por homens. Se fosse escrito por animal, eu ia abraçar esse animal e falar assim, Deus abraça esse animal. Esse cachorro. Ou cadê o outro terrestre, entendeu? Não, a Bíblia é um livro que ele é contra a vontade humana. Os 10 mandamentos é o quê? Qual deles? Não matarás. Quem nunca teve vontade de matar alguém? Não roubarás. Quem nunca já não roubou? Nem foi uma borracha do coleguinha. Não cobiçarás a mulher do outro. Quantas vezes você acordou bravo com sua mulher e a mulher do vizinho não dá uma que é sua? Quantas vezes você já olhou, vou usar aqui da minha idade, né? A Ana Paula Orósio, quem conhece a Ana Paula Orósio? Do 21, né? Passo 21. E olhou assim e falou assim, minha mulher é Ana Paula Orósio. Quem nunca? Ela é contra a vontade humana, agora os camaradas não, você agora não negócio. E a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas, não é manipulação de pessoas. Pode ser feito, porque o ser humano ele é emocionalmente dependente de outros. Mas ela carrega a palavra inspirada, carrega a ideia de que alguém sendo conduzido pelo vento, como um barco levado pela força externa. Os homens escreveram, mas quem inspirou quem dirigiu foi o Espírito Santo. A Bíblia possui a participação humana na escrita, mas a origem é a divina inspiração. Por isso, mexer no Evangelho é confortar o próprio Deus. Ai daqueles que fizerem pecado nos pequeninos. O que nasce no coração do homem pode emocionar por um momento, mas somente
procede de Deus transforma eternamente. 2. Versículo 3, versículo 5. Diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos vossos pecados, para vos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Salvação não é totalmente o resultado da obra consumada de Cristo. Paulo relembra que Jesus se entregou por nossos pecados. Amém? A cruz não foi um acidente, ela foi uma entrega voluntária. Ele deixou da sua glória, habitou entre os homens. A iniciativa da salvação não partiu do homem buscando Deus. Lembra? Falei? Babel, buscando que eles iam aos céus. Não partiu do homem que buscando Deus, mas de Deus buscando o homem. O Evangelho da Graça destrói o orgulho humano, porque declara que ninguém pode se salvar sozinho. Eu faço boas obras. Não é o suficiente. Não é o suficiente para a salvação. Não é. Que bom que você faz, que bom. Alguém vai ser abençoado pelas suas boas ações, mas não será suficiente para você alcançar a Deus. Mas eu preciso um gostosinho aqui. Um negócio. Eu também sinto gostosinho quando eu vou assistir Vingadores no cinema. Eu preciso dar um ball também. Eu sinto gostosinho. Me remete a coisas assim, a lembranças legais da minha infância. Então nós podemos nos emocionar com tanta coisa e acharmos que terão efeitos diferentes em nossa vida. A graça é o centro da mensagem. Tentar acrescentar mérito humano à cruz é como tentar pagar novamente uma dívida que já foi quitada. E quantas vezes já passaram por essa questão? Alguém vai lá e paga a sua dívida e você fala: não, deixa que eu pago. O que você está tentando dizer? Que aquele que pagou, que aquele favor que você não merecia, você recebeu, você não quer receber, porque você tem orgulho no coração para poder querer pagar. Não, você está achando que eu tenho dinheiro, rapaz? Não tem a ver se eu achar que eu tenho dinheiro. Eu estou pagando por você. Isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele já pagou, porque ele podia pagar. Ele tinha os méritos suficientes para fazer pagar. Obediência não é moeda de troca. Obediência é resposta de amor. Efésios 2, 8, 9. Tito 3, 5. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tito 3, 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Paulo ele vai destruir qualquer alegria que poderia vir no nosso coração e buscar mérito para a salvação. Não vem de vós. Revela que a origem da salvação é puramente de Deus. E a graça significa o quê? Favor? Eu não merecia, mas eu recebi. Não é recompensa, porque eu sou bom. Deus, não, porque eu sou quente, sou melhor. Não. Não é recompensa. Não é conquista, porque não foi você que está pagando o preço. Você não tem que sentir algo de. Você sente depois que você corre a maratona, né, gente? Você corre a maratona, né? Sente, uau, eu sou. Não é um salário espiritual. A fé é apenas um meio pela qual recebemos aquilo que Cristo realizou. Paulo enfatiza que até as nossas obras de justiça são incapazes de produzir redenção. A salvação não acontece porque o homem conseguiu alcançar um padrão espiritual elevado.
mas porque Deus decidiu agir em misericórdia. Amém? Amém. Quem tenta comprar a graça revela que ainda não entendeu o preço do sangue derramado na cruz. 3. Existe distorção, não outro evangelho. Versículo 6 e 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Alterar o evangelho é abandonar o verdadeiro evangelho. Paulo se mostra admirado porque os irmãos estavam se desviando rapidamente. Observe, ele não diz que encontraram uma alternativa, não é um outro caminho que leva a Deus. Ele não diz que eles encontraram um caminho que leva a Deus, como tem aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. Ele diz que estavam desertando da graça, deixando da graça, desistindo da graça. O problema dos falsos mestres não era pregar completamente Jesus, era misturar Cristo com exigências humanas. E o evangelho contaminado continua perigoso até hoje. Um pouco de legalismo? Não. Não, o cabelo está curto. Os anjos não querem ver o seu cabelo assim. Os anjos querem ver o seu cabelo aqui. Porque mulher de Deus anda com o cabelo aqui. Ou, irmão, você está muito bonito hoje, mas como você ficaria muito mais lindo, mais apresentado a mensagem de Cristo, se você viesse com um terno e uma gravata? Não porque você queira ficar mais, mas porque Deus exige que você fique assim. Um pouco de orgulho espiritual. Eu sou crente. Eu sou melhor que a pecadora. Não é isso que os fariseus faziam? E não é isso que às vezes alguns crentes fazem? Sou bom, minha casa está tudo legal. A casa está tudo esgolepada. Um pouco de autojustiça eu mereço. Um pouco de pecado considerado. Sabe que vim aqui? Vai lá. Esse aqui, usar cheque sem fundo, tá? Esse cheque sem fundo aqui, eu desconto lá na frente. Tudo isso distorce a verdade. Assim como a água pura contamina por poucas gotas de veneno e se torna imprópria, consumo o evangelho misturado, perde sua pureza espiritual. A mensagem moderna que nós vivemos hoje, irmãos, que remove o arrependimento para não confrontar, remove a cruz para não ofender, remove a santidade para agradar as pessoas. Mas o evangelho que não confronta o pecado jamais produzirá transformação nenhuma. Nós fomos para o retiro, amém, irmão? Vamos lá no tema, eu falei alguma coisa, se prepare para o retiro. Foi raso isso, perdão, irmão. Aí chega lá, a pastora Márcia fala o quê? Retiro? A gente tem que parar nas 40 dias de jejum. Aí para o pessoal ali, será que é confrontar as pessoas? Será que é confrontar as pessoas? Né? Eu vou jogar vivendo e aprendendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, Judas 1, 4. 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Judas 1, 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam
precisa, a sociedade não quer ouvir. A carta falou duas verdades bonitas aqui hoje, verdades espirituais e eternas. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Comprou? Para que te vá bem todos os dias, que prolonga os dias da terra. Só que também veio com uma contrapartida, outra verdade, uma outra obviedade. Pais, não irei os vossos filhos. E nós somos craques nisso, irmãos, em desonrar e em suscitar ira no coração. Ah, não, pastor, eu não crio ira no coração do meu filho, não. Ah, é? Quantas vezes alguém já ligou para você e você está vendo que a pessoa está ligando, você assim, lembra do Brasil? Atendeu, seu filho atendeu o telefone do Brasil, lá, lembra do telefone antigo? Telefone fixo? Aí o seu filho atende e fala assim, pai, Moisés está no telefone, fala que eu não sou. Mas ele não mas meu pai está mandando mentir. Agora está mandando mentir, dizendo que ele não está. Que problema que você está criando dentro do coração da cabeça da criança? E aí na adolescência estoura uma ira, estoura um trauma, estoura um negócio. Ah, mas não, são várias coisas, irmãos. Nós vamos criando iras no coração dos filhos. Não faça isso. Você é filho de criança, quando você for adulto, você pode fazer. Quem não conhece o seu filho? Uma coisa que eu sempre fiz com meus filhos, irmãos. Nunca prometi. Sabe aquela coisa? Eu sou traumatizado hoje, desde criança. E a minha geração que sabe o que é? Estávamos lá no Brasil, minha mãe andando no calçadão. Você passa nas lojas, vitrines lindas. Você fala, mãe, me dá isso, mãe. A sua mãe, com medo de não para evitar a pirraça que ela fala, na volta. Essa volta nunca voltava, irmão, nunca chegava. Era uma promessa vazia que nunca passou pelo coração do seu pai e da sua mãe de fazê-la. Aí eu aprendi, nunca prometer para os meus filhos. Sempre fazer. Ah, pai, tu vai não tenho dinheiro para comprar. Não tem. Não te prometo que eu vou comprar o dia, mas no dia que tiver, vai no meu coração. Você me pediu tal coisa no dia. No dia X, quando tiver o dinheiro sobrando que eu preciso seguir, vai na coração, vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Não, trabalhar com promessa. Eu não fui chamado para ser político. Eu fui chamado para ser pai. Eu não fui chamado para ser cidadão. Eu fui chamado para ser pai. Que trabalha com o quê? Uma verdade, não com promessas vazias. Por que, irmão? Poxa vida. Qual é o político da esquerda, da direita, ou do centro, ou da sua estimação, que prometeu aquilo que fez aquilo que prometeu? Na realidade, como foi que ele fez? Nenhum, irmão. Nenhum. E nós nos matamos por eles. E agora Paulo, e é difícil ouvir isso. Eu não quero ouvir as obviedades. Senão não vou para outro lugar. E Judas vai denunciar que os homens distorciam a graça para justificar uma vida sem santidade. Uma vida secular. Tem nada a ver, né? Cadê os jovens? Nada a ver, pastor. Nada a ver, né? Aí quando eu era jovem na igreja, aí o irmão falava assim, olha, no inferno, falava brincando, né? Possivelmente vai ter a aula, vai ter a sessão, a salinha do nada a ver. Que ali ele vai atormentar as pessoas que estão lá do nada a ver. Não estão lá até, nada a ver, então vai lá vai ensinar nada a ver, vai lá. 4. A fidelidade acima da aceitação. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que Deus pregaram, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro o favor das pessoas, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo.
Não, aqui está dizendo que ia ser sem maior educação, não, tá bom? Ia ser sem educação para as pessoas. Sabe aqui? Não é isso que eu estou dizendo. Mas em relação ao Evangelho, o Evangelho ele é para confrontar as pessoas, é para trazer as pessoas para perto de Cristo. E quando eu prego outro, eu estou afastando as pessoas, estou agradando as pessoas e desagradando a Deus. Então, nesse caso, eu prefiro agradar a Deus do que desagradar a você, porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui vai surgir uma semente, vai produzir a 30 por 1, 60 por 1, 70 por 1, 100 por 1, irmãos. Atos 5, 29. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. 2 Timóteo 1, 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Amém? O Evangelho ele confronta, irmãos. O Evangelho ele corrige. O Evangelho ele expõe. Estou no Evangelho, não pessoas. Oi? Tá bom. Perdão. O Evangelho ele expõe. Como eu já falei na semana passada, eu falei, acho que foi no retiro, que eu tinha um pavor de quem, irmãos? Quem tinha um pavor? Da irmã do coque, né? Eu tinha um horror de ver uma irmã do coque na rua. Eu queria fugir delas. Porque eu sabia que se o meu irmão dessa fala, se chegasse assim, a minha vida ia ser exposta. Os meus pecados iam ser expostos. Mas o Evangelho também, irmãos, ele restaura, cura e transforma. Quantos de nós aqui não entramos aqui com um atestado de falência das nossas relações interpessoais? Quantos de nós aqui não vieram para cá com problemas com seus pais? Problemas lá do passado com seus pais? Quantos de nós não vieram para cá com problemas reais, diários? Com traumas, com problemas e também com doenças, até mesmo às vezes psicossomáticas, passaram por abusos. Mas o Evangelho, irmãos, não é o pastor, não é a igreja, não é o laptop do pastor, não é nada além do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, transformando, restaurando e curando. Quem vive para agradar os homens acabará negociando verdades que Deus nunca permitiu alterar. Por isso que eu falei, aquela irmã pregou arregaçando. Porque ela quis agradar a Deus do que agradar aquele monte de homens que podem fechar as portas para ela pregar nas igrejas. Então, essa manhã, o Evangelho da Graça confronta o nosso orgulho, porque declara que não somos capazes de salvar a nós mesmos. Cristo já fez tudo na cruz. E a pergunta que eu faço para mim, para você essa manhã, porque eu sou o alvo dessa mensagem. Eu não faço as perguntas, eu faço elas para minha mente, sinceramente. Em que a sua fé está apoiada? A sua crença está apoiada? Na obra de Cristo, no funcionário de Cristo, ou no meu esforço? Meu pai, ele tinha o Deus dele. O Deus dele chamava o que minhas mãos puderem fazer. Esse é meu Deus. No momento que ele se viu com o casamento destruído, com depressão, um homem alegre, afundado nos vícios da prostituição, drogas, alcoolismo, ele viu o tamanho do seu próprio Deus, que não podia livrar ele daquele dilema, não podia
podia e não ia livrar. Porque o seu Deus é o seu próprio eu. E o seu esforço, por mais esforçado que ele fosse, inteligente que ele fosse, ele não tinha resposta para as dores dele. E ali ele entrega sua vida para Deus. E ali ele sente uma experiência que transcende o natural, algo puxando toda a dor dele, toda e tira. E ele nasce um homem, uma nova criatura para Deus. Quando ele se rendeu a Cristo, irmãos. E talvez você esteja cansado de tentar provar valor para Deus. Talvez carrega culpa, ou até mesmo de peso espiritual que você colocou, ou que alguém colocou em você, na religião, e te dá a sensação de insuficiência. Hoje o Senhor te chama de volta, você de volta para a graça, voltarmos para a cruz, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, Pai, que nos graça, te pedimos, Senhor. Às vezes nós nos afastamos, Pai amado, Senhor, ou sempre estivemos longe de Ti, Pai. Há pessoas, Pai amado, Senhor, em nosso meio que estão longe de Ti, ou que se distanciaram, Pai, por um momento estiveram perto de Ti, por legalismo ou por algum tipo de ismos, Pai amado, Senhor, você tem se afastado de Ti, Pai. Mas eu te peço, Pai amado, Senhor, tem chamado a Tua igreja hoje, Pai amado, Senhor, para voltar para a graça, Pai amado, Senhor, para permanecer a graça, Pai amado, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a se manter neste lugar, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.